Buenas noches, hermanos. Boa noite, irmãos. Es muy agradable estar otra vez en esta iglesia, É muito agradável estar novamente nessa igreja, una iglesia en la que se mueve el Espíritu Santo, uma igreja em que o Espírito Santo se move, en la que el Espíritu Santo tiene libertad de acción, uma igreja em que o Espírito Santo tem liberdade para una agir, iglesia en la que el Espíritu Santo es el Señor, uma igreja onde o Espírito Santo é o Senhor, donde Él no es un invitado, onde ele não é simplesmente um convidado, Él es el que dirige y ordena. ele é aquele que dirige e ordena. Amén. Espero que así sea también en cada corazón. Eu espero que assim seja também em cada coração. Eso es lo que necesitamos nosotros, É isso que nós precisamos. tener al Espíritu Santo, al Dios viviente en nuestro corazón. Ter o Espírito Santo, que é o Deus vivente dentro dos nossos corações. El Espíritu Santo se va a mover también esta noche. O Espírito Santo vai se mover também nessa noite. El Espíritu Santo se quiere mover en cada uno esta noche. O Espírito Santo quer se mover em cada um nessa noite. Y Él está buscando corazones dispuestos a moverse. E Ele está buscando corações que estejam dispostos para que Ele possa mover-se. Corazones que se quieran someter a su voluntad. Corações que queiram se submeter à vontade dEle. Que lo entreguen todo y lo dejen todo por Él. Que entreguem tudo e deixem tudo por Ele. Corazones apasionados por conocer al Señor. Corações apaixonados por conhecer ao Senhor. Corazones apasionados por escuchar su voz y obedecer. Corações apaixonados em escutar a voz de Deus e obedecer. La palabra dice, orad sin cesar. A palavra diz: orai sem cessar. Y nosotros sabemos que la oración es una conversación con Dios. E nós sabemos que a oração é uma conversa com Deus. Es permanente, es todo el tiempo. É algo permanente, algo que podemos fazer todo o tempo. Y si Dios nos está pidiendo que oremos sin detenernos, E se Deus está pedindo que nós oremos sem parar, es porque Dios tiene algo que decirnos todo el tiempo. que Deus quer, Es porque Dios tiene algo para decirnos todo el é tiempo. porque Deus tem algo para nos dizer todo o tempo. Amén. Algunas veces decimos, no escucho la voz de Dios, Algumas vezes podemos dizer: não estou ouvindo a voz de Deus. pero Dios quiere hablar todo el tiempo. Mas Deus quer falar o tempo todo. Entonces usted tiene que estar en disposición del Espíritu para escuchar al Señor. Então você tem que ter disposição de espírito para ouvir ao Senhor. Tiene que aprender a conocer al Espíritu para saber de qué maneras se manifiesta. Tem que aprender a conhecer ao Espírito Santo para saber de que maneira ele se manifesta. Amén. Ayer hablábamos, volvamos al versículo primero. Vamos voltar ao versículo que falamos ontem, 2 Coríntios 13, 14. Amén. Amén. Amém? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Hablábamos primero de lo que significaba el amor de Dios, Falamos primeiro sobre o que significava o amor de Deus, sobre aquella entrega que el Señor mismo hizo por amor a nosotros sobre aquela entrega que o Senhor mesmo fez por amor a nós. y la decisión que cada uno puede tomar delante de ese amor de Dios. E a decisão que cada um pode tomar diante do amor de Deus. Entonces hablábamos que el amor de Dios es una decisión individual. Então nós falamos que o amor de Deus ele é uma decisão individual. Usted recibe o no recibe el amor de Dios. Você recebe ou não recebe o amor de Deus. Es su decisión. É sua decisão. Y hablábamos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, E falamos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. aquello que Él hizo en la cruz para que nosotros tuviéramos entrada al Padre Celestial. Aquilo que ele fez na cruz para que pudéssemos entrar e ter acesso ao Pai Celestial. Aquello que Él hizo para que nosotros pudiéramos ser hechos hijos de Dios Aquilo que ele fez para que nós pudéssemos ser feitos filhos de Deus. y pudiéramos tener una relación de padre e hijo con el Dios celestial, Para que pudéssemos ter uma relação de pai e filho com o Deus vivo. sin miedo, sin vergüenza, Sem medo e sem vergonha.
con confianza en nuestro Padre Celestial, en lo que Él ya hizo por nosotros. com confiança no nosso Pai Celestial, naquilo que Ele já fez por nós. Amén. Quedamos entonces pendientes en la comunión del Espíritu Santo. Então ficou pendente ver a comunhão do Espírito Santo. La comunión del Espíritu Santo. A comunhão do Espírito Santo. Todo esto que ustedes han estado haciendo estos días y lo que van a seguir haciendo Tudo isso que vocês estavam fazendo esses dias e o que vão continuar fazendo es una manera de acercarse a la comunión con el Espíritu é Santo. uma maneira de se aproximar e ter comunhão com o Espírito Santo. Es muy curioso ver que la comunión aquí se resalta es con el Espíritu. E é muito interessante, curioso de ver que a comunhão aqui é ressaltada, a comunhão com o Espírito Santo. Aquí no habla la comunión con el Padre o con el Hijo, es con el Espíritu. Aqui não fala de comunhão com o Pai ou com o Filho, e sim com o Espírito Santo. Generalmente las personas quieren acercarse a Dios con su conocimiento. Geralmente as pessoas querem se aproximar de Deus com seu próprio conhecimento. ¿Sí? Existe la teología, la filosofía, los estudios muy profundos. Existe a teologia, a filosofia e estudos muito profundos. Y no es que esos estudios sean malos, no, hay que hacerlos. Não é que esses estudos sejam maus, tem que estudar sim, Pero la comunión con Dios es a través del Espíritu. mas a comunhão com Deus realmente é através do Espírito Santo. Nuestra mente es demasiado limitada para querer comprender a Dios. Nossa mente é muito limitada para poder compreender a Deus. Pero Dios nos hizo con una particularidad. Mas Dios nos hizo con una Deus particularidad. nos fez com uma particularidade. Cuando Dios creó al hombre, al hacerlo a su imagen y semejanza, Quando Deus criou o homem e fez ele a sua imagem e semelhança, lo que lo hizo a su imagen y semejanza fue el Espíritu. mas ele criou o homem a sua imagem e semelhança no Espírito também. Sí. Sim? Dios le dio al hombre espíritu. Sim. Deus deu ao homem um Espírito. A diferencia de las demás criaturas de la creación, A diferença entre as outras criaturas da criação es que el hombre, el ser humano, tiene espíritu. é que o homem, o ser humano, ele tem um espírito. Eso fue lo que hizo al hombre a imagen y semejanza de Dios. Isso foi com que o homem fosse feito à imagem e semelhança de Deus. Su espíritu. O seu espírito. Su espíritu. O seu espírito. ¿Y para qué lo quería a imagen y semejanza? E para que ele queria a imagem e semelhança? Para poder tener una relación, Para poder ter um relacionamento, para tener una comunión. para ter uma comunhão. Sí, amén. Pero la comunión del Espíritu Santo, el Señor me mostraba, está dividida en algunos aspectos. A comunhão do Espírito Santo, o Senhor me mostrava que ela tem alguns aspectos. Pueden tal vez haber más, pero para este momento el Señor me mostró esto. Talvez hajam mais, mas Deus me mostrou esses. Y es de lo que quiero hablarles esta noche. E é o que eu quero falar para vocês nessa noite. La comunión con el Espíritu Santo implica amistad, A comunhão do Espírito Santo, ela implica em ter amizade, intimidad, intimidade, obediencia obediência y temor de Dios. e temor de Deus. Y quiero hablar de esos 4 aspectos hoy. E eu quero falar sobre esses 4 aspectos hoje. Lo repito, amistad, Vou repetir: amizade, intimidad, intimidade, obediencia obediência y temor de e Dios. temor de Deus. Amén. Vamos a Hechos 2, por favor. Vamos para Atos 1:2. No, Hechos 2. Atos 2:1. Isso. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos unânimes e juntos. ¿De qué hablaba el pastor al comienzo de la reunión, antes de que subiéramos nosotros? Daquilo que o pastor falou antes que subíssemos aqui. Juntos, Juntos. 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 El día de Pentecostés no empezó con cada uno por allá perdido en su casa. O dia de Pentecostes não começou com cada um lá, cada um em sua casa. Comenzó cuando ellos estaban juntos, Começou quando eles estavam juntos. cuando estaban reunidos como estamos ahora reunidos. Quando estavam reunidos como estamos agora reunidos. Amén. La unidad de la iglesia es la que atrae la presencia del Espíritu. A unidade da igreja é o que atrai a presença do Espírito Santo. Cuando el pueblo de Dios camina junto, unido, es cuando el Espíritu desciende sobre él. Quando o povo de Deus caminha junto e unido é quando o Espírito Santo desce sobre eles. Amén.
Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Jesus Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. ¿Usted cuando ha visto un cuerpo cuyos brazos y piernas vayan en direcciones diferentes? Você não, ¿Cuándo vio usted un quando cuerpo? você viu um corpo em que as mãos e os pés, cada um vai para o seu lado. Es imposible en lo natural, No ¿cierto? natural isso é impossível. Para donde va el cuerpo, van Aonde todos for, sus miembros. aonde for o corpo, todos os membros vão. No se puede desprender un brazo y va a caminar para allá y la pierna va a coger para otro Não lado. pode soltar um braço e ir para um lado e uma perna ir para o outro. Es necesario que el cuerpo esté unido, junto. É necessário que o corpo esteja unido e junto. Y no implica solamente unidad de estar en el mismo lugar. E não é só unidade estar todos reunidos no mesmo lugar. Es estar en la misma actitud. É ter a mesma atitude. Es estar buscando el mismo objetivo. É estar buscando o mesmo objetivo. Amén. Si la iglesia no está buscando el mismo objetivo, no puede ser un cuerpo. Se a igreja não está buscando o mesmo objetivo, não pode ser um corpo. El cuerpo tiene que caminar junto hacia el mismo objetivo. Um corpo tem que caminhar junto para o mesmo objetivo. Y cuando ese cuerpo camina hacia el mismo objetivo, es cuando el Espíritu desciende. Quando esse corpo caminha para o mesmo objetivo, é quando o Espírito Santo pode descer. ¿Cómo una iglesia, cómo esta iglesia puede construir esa unidad? Como uma igreja ou como essa igreja pode construir essa unidade? ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo para ir al mismo objetivo? Como podemos estar de acordo e seguir o mesmo objetivo? Tenemos que empezar a relacionarnos nosotros también. Temos que nos relacionar entre nós também. Tenemos que empezar a construir una amistad entre nosotros. Temos que construir uma amizade entre nós. Tenemos que tener un conocimiento de qué es lo que el hermano quiere o qué es lo que la hermana necesita. Temos que ter um conhecimento daquilo que o irmão quer ou do que uma irmã precisa. Sí, ellos caminaban unánimes juntos porque se conocían los unos a los otros. Eles caminhavam unânimes e juntos porque eles conheciam uns aos outros. Ustedes recuerdan en este pasaje, si alguien tenía una necesidad, todos lo ayudaban. E você se recorda que na continuidade dessa passagem diz que quando tinham necessidade, todos ajudavam. Sí, ellos caminaban juntos. Eles caminhavam juntos. Ellos construyeron su amistad juntos Eles construíram sua amizade juntos. para que el Espíritu pueda descender a un lugar. Para que o Espírito Santo possa descer a um lugar, Es necesario que ese lugar esté lleno de gente unida, é necessário que neste lugar estejam as pessoas unidas, que estén buscando el mismo objetivo, buscando o mesmo objetivo, pero no simplemente como si fuera una empresa, mas não simplesmente como se fosse uma empresa, sino como una familia, como amigos, como hermanos. senão como uma família, amigos e irmãos. ¿Será que estamos caminando de esa manera? Será que nós estamos caminhando dessa maneira? Ustedes conocen las necesidades por las que está pasando la persona que tiene a su lado. Você conhece as necessidades da pessoa que está ao seu lado? ¿Sabe si va a tener mañana para poder almorzar? Você sabe se amanhã ela vai ter algo para poder almoçar? ¿O sabe esa situación difícil por la que está pasando y usted va a orar por ella? E você sabe se essa situação que ela está passando é uma situação que ela está passando e você vai orar por ela? ¿O usted ya habló con alguien pidiéndole ayuda en ese problema que está teniendo en este momento? Ou se ela já falou com alguém pedindo ajuda para esse problema que ela está passando no momento? Así es que comienza la unidad. É assim que começa a unidade. Así es que comenzamos a ser amigos. Assim que nós começamos a ser amigos. Amén. Cuando eso se construye en la iglesia, en la casa de Dios, Quando isso se constrói na igreja, na casa de Deus, es cuando el Espíritu va a descender sobre esa é casa. quando o Espírito Santo pode descer sobre a casa. Y va a venir ese Pentecostés a esta casa. E vai vir esse Pentecoste a esta casa. Estar de acuerdo con lo que el pastor les está proponiendo. E Ahora sí. sim, vocês estão de acordo com aquilo que o pastor está propondo. Si ustedes están de acuerdo en ese objetivo, van a caminar juntos a ese objetivo. Se vocês estão de acordo com esse objetivo, vocês vão caminhar juntos nesse objetivo. Y si caminan juntos en ese objetivo, el Espíritu necesariamente va a tener que descender. E se vocês caminham juntos nesse objetivo, necessariamente o Espírito Santo vai ter que descer. Dios no se niega a sí mismo. Deus não nega Ele mesmo. Dios no se niega a su palabra. Deus não nega a palavra dele. Y si eso está escrito acá, E se isso está escrito aqui, la iglesia que camine en unidad junta, a igreja que caminha em unidade junta, necesariamente va a tener que recibir la visitación del Espíritu Santo. necessariamente ela vai ter que receber a visitação do Espírito Amém. Santo. Amém. Amén. Y el Espíritu Santo ya está aquí. E o Espírito Santo já está aqui. No es necesario que usted sienta un corrientazo en su cuerpo. Não é necessário que você sinta como uma corrente elétrica no seu corpo. Él ya está aquí. Ele já está aqui.
No es por las sensaciones que tengamos, Não é pelas sensações, por aquilo que nós sentimos. es por el Espíritu, É pelo es Espírito. por nuestro Espíritu, É por nosso por Espírito. nuestro Espíritu. Por nosso Espírito. Hemos querido entender a Dios con la mente. Como? Hemos querido entender a Dios con la mente. Nós outros? Sí. Sim, nós temos querido entender a Deus com nossa mente. Y amén, es necesaria la sabiduría y la inteligencia. Sim, é necessário a sabedoria e a inteligência, Pero la comunión con Dios es Mas- con el Espíritu. mas a comunhão com Deus é através do Espírito. Amén. Y comienza con la amistad de su cuerpo. E começa com a amizade do corpo. Somos amigos los unos a los otros. Nós somos amigos uns dos outros. Tal vez no seamos amigos de todos, Talvez nós não vamos ser amigos de todos, pero sí podemos tener un grupo selecto de amistades con las cuales compartir. mas podemos ter um grupo de amizade com o qual podemos compartilhar. Sí. Jesús tenía una iglesia como de 120 personas Jesus tinha uma igreja como de 120 pessoas y tenía unos 70 que tenía trabajando, e tinha uns 70 que estavam trabalhando ali. pero tenía un grupo más cerrado que eran como de 12 personas. E ele tinha um grupo mais próximo, mais fechado, que era de 12 pessoas. Incluso entre esas 12 personas tenía 3 que eran los más allegados a E él. incluindo essas 12 pessoas, ele tinha 3 dessas 12 que eram mais chegadas a ele. Si usted está aquí, usted puede buscar 2 o 3 amigos Se você está aqui, você pode ter 2, 3 amigos y construir esa unidad, construir esa célula. e construir essa amizade, essa célula. Sí, el nombre no es inventado porque sí, de célula. O nome célula ele não é inventado de qualquer maneira. Sí, eso tiene un sentido y un significado. Isso Por tem eso um- se llama Tem célula. um sentido e tem um significado, por isso se chama célula. El cuerpo está construido por células. O nosso corpo é construído por células. Sí, y los miembros están construidos por Os células. membros são construídos pelas células. Sí, y las células construyen órganos. E as células constroem os órgãos. Y los órganos construyen los miembros. E os órgãos constroem os membros Y, do nosso corpo. y todos los miembros construyen el cuerpo. E todos os membros juntos formam o corpo. Amén. Dios nos está llamando a unidad. Deus nos está chamando para a unidade. Nos está llamando a amistad. Nos está chamando para a amizade. Recuerden que Jesús dijo, no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Lembre-se do que Jesus disse: não há amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. Y en otro lugar dice, ustedes ya no son mis siervos, ahora son mis amigos. Em outro lugar está escrito: vocês já não são mais meus servos, mas são meus amigos. Ustedes son mis amigos. Vocês são meus amigos. ¿Somos amigos de Jesús? Somos amigos de Jesus? Necesitamos ser sus amigos. Nós precisamos ser amigos dele. Pero ¿cómo se construye una amistad? Mas como se constrói uma amizade? ¿Usted cómo va a construir su amistad con Jesús? Você como vai construir a sua amizade com Jesus? Amén. Dice el versículo 2. Versículo 2 diz: Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam todos assentados. ¿Ellos qué tuvieron que hacer para que el Espíritu descendiera? O que eles tiveram que fazer para que o Espírito Santo pudesse descer? ¿Gritar y clamar e implorarle al Señor para que viniera? Gritar e clamar e falar ao Senhor para que viesse? No, fue de repente, Não, foi de repente. de un momento a otro sin que ellos lo esperaran. De um momento a outro, sem que eles esperassem. Caminando en esa unidad, ustedes no se van a dar cuenta en qué momento va a llegar el Espíritu, Caminhando em unidade, você não vai reparar o momento que vai chegar o Espírito pero Santo. va a estar allí, Mas ele vai estar. ya está aquí, Ele já está aqui. ya está aquí, Ele já está ya aqui. está aquí. Ele já está aqui. Gloria a ti, Señor Santísimo. Dice el 4. Y fueron llenos todos del Espíritu Santo y que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus vindo de todas as partes do mundo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. E ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada ouvia falar em sua própria língua. A veces las iglesias se preocupan mucho por buscar estrategias para evangelizar. Às vezes as igrejas se preocupam muito em buscar estratégias para evangelizar. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Una estrategia, teatro, danzas, música? ¿Qué hacemos? Que fazemos, Senhor? Uma estratégia, teatro, música, dança. ¿Ellos qué tuvieron que hacer para evangelizar? O que eles tiveram que fazer para evangelizar? ¿Cuántas obras de teatro hicieron en el parque para Quantas evangelizar? peças de teatro eles fizeram no parque? ¿Cuántas puertas tuvieron que golpear para evangelizar? Quantas portas eles tiveram que bater para evangelizar? Ninguna. Nenhuma. Simplemente fue la visitación del Espíritu Santo. Simplesmente foi a visitação do Espírito Santo. Va a haber un escándalo tan fuerte en esta casa. Acá? Sí. Acá. Vai haver escândalo tão forte nessa casa. Lo estoy profetizando en el nombre de Jesús. Eu estou profetizando agora em nome de Jesus. Va a haber un estruendo tan fuerte en esta casa Vai haver estrondo tão forte nessa casa que las personas solas van a venir a ver qué es lo que está pasando. que as pessoas sozinhas vão vir ver o que está acontecendo. Amén. Y no se preocupen por qué hablar. E não se preocupem com o que tem que falar. Aquí el Espíritu a cada uno le decía que hablar. Aqui o Espírito Santo dizia a cada o que tinha que falar. A veces también nos preocupamos por qué le digo, qué le hablo para que conozca a Jesús. Às vezes nos preocupamos, o que eu digo, o que eu falo para que essa pessoa conheça Jesus. Y amén, hay momentos en que tenemos que ir y hablar con una persona. Sim, amém. Há momentos que temos que ir e falar com as pessoas. Y usted en su comunión con Dios va a saber qué decir en ese momento. E você, na sua comunhão com Deus, nesse momento você vai saber o que dizer. Pero para esa explosión que va a haber en esta casa, Para essa explosão que vai haver nesta casa, todo comienza por la amistad, tudo começa pela amizade, por la unidad. pela unidade. Y el Espíritu va a hacer el trabajo. E o Espírito Santo vai fazer o trabalho. Amén. Amén. Ese fue el primer punto, amistad. Esse foi o primeiro ponto, a amizade. Vamos a hablar ahora de intimidad. Vamos falar agora de intimidade. ¿A qué se refiere intimidad? ¿De qué habla la intimidad? Ao que se refere, sobre o que fala a intimidade. Amistad es compartir espacios como ahora lo hacemos en este momento. A amizade é compartilhar espaços e como agora nós estamos compartilhando. Pero intimidad habla de expresar lo más profundo de su corazón. Agora, intimidade fala de expressar o que está no mais profundo do seu coração. Sus pensamientos, sus deseos, sus intenciones. Seus pensamentos, seus desejos, suas intenções. Usted la primera vez que habla con una persona, usted no le cuenta lo más secreto de su corazón. Você, na primeira vez que você fala com uma pessoa, você não conta a coisa mais secreta do seu coração. Usted de pronto habla onde vive, qué hace, qué le gusta. De repente vocês falam de onde estão indo, o que fazem, o que vocês gostam. Pero usted no va a contar las cosas que están pasando en su corazón. Mas você não conta das coisas que estão passando no seu coração. Usted va a empezar a hablar de esas cosas cuando usted ya tiene intimidad con esa persona. Você vai falar para essa pessoa dessas coisas quando você tiver intimidade com ela. E igual es con el Señor Jesús. E de igual forma é com o Senhor Jesus. Usted comienza dando esos pasos de amistad, hablando con Él. Você começa seus passos de amizade falando com Ele. Y a medida que usted va ganando confianza y amistad con Él, E à medida que você vai ganhando confiança e amizade com Ele, usted va a empezar a contarle las cosas de su corazón. você vai começar a contar as coisas do seu coração. Amén. Las cosas de su corazón usted no las habla en público. As coisas do seu coração você não abre em público. Usted no las cuenta en la mitad de una plaza. Você não conta lá na praça. Usted lo cuenta en un lugar secreto. Você conta num lugar secreto. Eso habla de intimidad. Isso fala de intimidade. Las cosas con Jesús usted las habla en su intimidad. Repete. Las cosas profundas con Jesús las habla en intimidad. As coisas profundas com Jesus, elas falam, elas são através da intimidade. Y las revelaciones profundas que Jesús nos las da en la intimidad. E os relacionamentos profundos, as coisas profundas que Jesus nos dá, Ele nos dá na intimidade. Amén.
Necesitamos la intimidad. Nós precisamos da intimidade. Pero para ganar esa intimidad, Mas para ganhar essa intimidade, necesitamos de pasar tiempo con Él. nós precisamos passar tempo com Ele. Es necesario pasar tiempo con Él. É preciso passar tempo com Ele. Si no, es imposible construir esa amistad. Senão é impossível que essa amizade aconteça. Ah, Jesús, Oh, Jesus. Jesús, por favor. ¿verdad? Jesus, por favor. Usted las cosas secretas las habla en voz baja. Você, as coisas que são secretas, você fala em voz baixa. Y para que usted lo escuchen, esa persona tiene que estar muy cerca de usted. E para que a pessoa te escute, elas têm que estar bem próxima de você. Tenemos que estar bien cerca de Jesús para poder hablar esas cosas. Temos que estar bem próximos de Jesus para falar essas coisas. Tenemos la confianza con Él para hablarle nuestras cosas. Nosotros tenemos. Nós temos essa confiança para poder falar com Jesus essas coisas? O todavía tenemos un poco de temor de hablarle a Él lo que tenemos acá. Ou ainda temos um pouco de medo de falar com Ele sobre essas coisas íntimas? Y al contrario, conocemos nosotros la intimidad del Señor. E nós conhecemos a intimidade do Senhor também? Sabemos los secretos que el Señor tiene en su corazón. Sabemos os segredos que o Senhor tem no coração dele? Clama a mí y yo te responderé. Clama a mim e eu te responderei. Y te hablaré cosas grandes y profundas que nadie más conoció. E falarei coisas grandes e profundas que outras pessoas ainda não sabem. ¿Por qué no las van a saber? ¿Cómo? ¿Por qué otras personas no lo van a saber? Por que outras pessoas não vão saber? Porque no es algo que se grita al público. Porque não é algo que sai gritando para todos, para o público. Es algo que Jesús va a hablar personalmente a cada uno. É algo que Jesus vai falar pessoalmente a cada um. Pero eso se gana solo en la intimidad. Mas isso é uma coisa que nós ganhamos sozinhos na intimidade. En la intimidad. Na intimidade. En la intimidad. Na intimidade. Amén. Amistad. Amizade. Para tener comunión con el Espíritu, primero amistad. Para ter comunhão com o Espírito Santo, primeiro amizade. Después, Depois, intimidad. intimidade. Vamos a Juan 16. Vamos para João 16. Juan 16, 12 y 13. João 16, 12 e 13. Aquí está hablando el Señor Jesús. Aqui o Senhor Jesus está falando. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. No entanto, quando vier o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. Jesús sabía que era tan importante, era tan necesario tener al Espíritu, una relación con el Espíritu. Jesus sabia o quão importante era ter a relação com o Espírito Santo. Que Él mismo dijo, yo voy a ir al Padre y les voy a enviar el Espíritu. E ele mesmo disse, eu vou ir para o Pai e vou enviar ao Espírito Santo. Porque las cosas que yo hablo con ustedes en lo natural, porque as coisas que eu falo para vocês no natural, es imposible que las entiendan. É impossível que vocês entendam. Pero si ustedes tienen al Espíritu Santo, mas se vocês tiverem o Espírito Santo, la profundidad del Espíritu va a hablar a su propio espíritu, a cada espíritu. A profundidade do Espírito vai falar a profundidade do seu próprio espírito. Amén. El Salmo 42 habla que un abismo llama a otro abismo. Salmo 42 fala que um abismo chama outro abismo. Una profundidad llama a otra profundidad. Uma profundidade chama outra profundidade. Una eternidad llama a otra eternidad. Uma eternidade chama outra eternidade. Nuestro corazón siente la urgencia de tener esa relación con el Espíritu. Nosso coração sente essa urgência de ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Por eso las personas que no conocen a Dios tienen esa angustia y ese dolor. Por isso que as pessoas que não conhecem a Deus têm angústia e têm dor.
Porque ¿qué es capaz de llenar un infinito? ¿Qué es aquello que es capaz de llenar un infinito? Quem é aquele? Quem é aquele? Sí. Quem é aquele que é capaz de preencher o infinito? ¿Quién es capaz de llenar nuestro propio infinito? Quem é capaz de preencher nosso próprio infinito? El único que es infinito y eterno. O único que é infinito e eterno. El único que es todopoderoso. O único que é todo-poderoso. Dios es tan grande Deus é tão grande que tuvo que inventar la eternidad que teve que inventar a eternidade para que nosotros lo podamos conocer. para que nós o possamos conhecer. Aquí esta vida que nosotros tenemos va a pasar muy rápido. Essa vida que nós temos aqui, ela vai passar muito rápido. El verdadero conocimiento es cuando estemos allá con Él. O verdadeiro conhecimento é quando estivermos lá com Ele. Y Dios no es un Dios aburrido. Es un Dios que hace cosas nuevas siempre. E Deus, ele não é um Deus limitado, ele sempre está fazendo coisas novas. ¿Cuántas cosas nuevas tendrá Dios para hacer en la eternidad? Quantas coisas novas Deus vai ter para fazer na eternidade? La eternidad. Na eternidade. ¿Cuándo terminará la eternidad? Quando vai acabar a eternidade? ¿Cuándo? Quando? ¿Cuándo va a acabar el conocimiento de Dios? Quando vai acabar o conhecimento de Deus? ¿Será que nuestra mente será capaz de soportar toda esa eternidad de Dios? Será que nossa mente vai ser capaz de suportar toda essa eternidade de Deus? Nuestra mente no. Nossa mente não. Nuestro espíritu sí. Nosso espírito sim. Aquello que nos hace semejantes a nuestro Señor. Aquilo que nos faz semelhantes ao nosso Senhor. Solo por nuestro espíritu. Somente pelo nosso espírito. Con el Espíritu Santo. Com o Espírito Santo. Amén. Amém? Amistad. Amizade Intimidad. e intimidade. Esta idea Luis Armando no la comparte mucho conmigo. Essa ideia eu não compartilho muito com ele, Pero realmente es lo de menos. Es más como un ejemplo para explicar mas é esto. somente um exemplo. Hubo una persona que caminó en lo natural con Jesús por los 3 años de su ministerio. Uma pessoa que... lembrei. Perdão. Desculpa, irmãos. Uma pessoa que caminhou por 3 anos no natural com Jesus. Sí. Y uno se imaginaría, no, si yo estuviera con Jesús, yo me pego a él y yo soy salvo. Nossa, por exemplo, eu podia imaginar se eu tô com Jesus, eu ia agarrar ele e estava salvo. Y yo veo milagros, señales, se multiplica la comida, se levantan los muertos. Eu ia ver milagres, sinais, comida multiplicando, os mortos se levantando. Pero hubo uno que Houve um que parece no haber entendido cómo era la relación. parece que não entendeu como era esse relacionamento. Y al final del ministerio de Jesús, E no final do ministério de Jesus, fue por allá a un lugar y dijo, miren, denme tanta plata y yo les entrego a ese hombre. e foi lá num lugar e falou, me dê tanto de prata e eu vou entregar para você esse homem, Jesus. Y le dieron 30 monedas a ese hombre. E deram 30 moedas para esse homem. Judas caminó todo ese tiempo con Jesús. Judas caminhou todo esse tempo com Jesus. Pero ¿cómo fue el final de Judas? Mas como foi o final de Judas? A pesar de andar todos esos 3 años con Jesús. Apesar de andar todos esses 3 anos com Jesus. Él fue amigo, fue un conocido tal vez, Foi amigo, talvez um conhecido, pero no tuvo esa intimidad con Jesús. mas ele não teve intimidade com Jesus. Él lo vendió y resultó al final ahorcándose, matándose. E ele vendeu Jesus e no resultado final Judas acabou se enforcando. ¿Le sirvió de algo haber caminado esos 3 años con el Señor? Serviu de alguma coisa caminhar esses 3 anos com o Senhor? Lo conoció, lo tuvo ahí. Ele conheceu ele, teve com ele. Él vio a Lázaro levantarse Ele viu Lázaro levantar dos mortos. y no fue suficiente para él, E não foi suficiente isso para ele, para Judas. porque no tuvo esa intimidad con Jesús. Porque ele não teve intimidade com Jesus. Ahora, uno que jamás caminó con Jesús, Mas agora que nunca caminhou com Jesus, tuvo la revelación más profunda del tercer cielo. ele teve a revelação mais profunda do terceiro céu. Comenzó siendo un perseguidor de la Ele iglesia, começou sendo um perseguidor da igreja, pero cuando tuvo su encuentro fulminante con el Señor, mas ele teve um encontro fulminante com o Senhor. tuvo una relación tan íntima que el Señor lo llevó al tercer cielo a conocer muchos secretos. Ele teve uma relação tão íntima que Deus levou até o terceiro céu para conhecer coisas de lá.
Pablo no necesitó caminar esos 3 años con el Señor Jesús, Paulo não precisou caminhar os 3 anos com Jesus. pero Pablo tuvo esa relación íntima y profunda para conocer qué es lo que le gusta al Señor. Pero él tuvo la relación tan profunda para conocer lo que le gusta a Jesús. Mas Paulo ele teve uma relação muito profunda para conhecer o Senhor Jesus. Ahora, ¿por medio de quién tuvo Pablo esa relación con Jesús? Agora, por meio de quem que Paulo teve esse relacionamento com Jesus? Jesús ya había ascendido. Jesus já havia ascendido aos céus. Entonces, ¿con quién fue esa relación? Então, com quem foi esse relacionamento? Con el Espíritu. Com o Espírito Santo. Con el Espíritu. Com o Espírito Santo. Amén. Nosotros ahora tenemos que empezar a relacionarnos con el Espíritu. Nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Y a través del Espíritu con el Hijo y con el Padre. E através do Espírito Santo, com o Filho e com o Pai. Amén. Amistad. Amizade, Intimidad. intimidade. El tercer punto para tener comunión con el Espíritu Santo es obediencia. E o terceiro ponto para ter comunhão com o Espírito Santo é a obediência. Vamos a Hebreos 5, Vamos para Hebreus 5. Hebreos 5, 7 y 8. Hebreus 5, 7 e 8. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas àquele que podia salvar da morte. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tendo sido ouvido por causa da reverente submissão, mesmo considerando o fato dele ser filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Hasta el Señor Jesucristo tuvo una cosa para aprender. Até o Senhor Jesus Cristo teve uma coisa para aprender. ¿Qué tuvo que aprender el Señor? O que o Senhor teve que aprender? Obediencia. Obediência. Obediencia. Obediência. Es tan difícil obedecer. É tão difícil obedecer? Es tan duro ceder nuestra voluntad. É tão duro ceder a nossa vontade? Pero no hay otra manera de acercarse a Dios. Mas não há outra maneira de se aproximar de Deus. Si usted quiere tener comunión con Dios, necesita aprender Se obediencia. você quer ter comunhão com Deus, você precisa aprender a obediência. Cuando usted ya ha ganado en intimidad con Dios, Quando você já ganhou intimidade com Deus, Dios va a empezar a decirle a usted cosas Deus vai começar a dizer para você coisas. y va a empezar a decirle, haga estas cosas. Ele vai começar a dizer, faça essas coisas. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice. E nós precisamos ser obedientes àquilo que Deus nos falou. Si no lo obedecemos, va a ser difícil que Él vuelva a decirnos algo. O No final, obedecemos, entendi. va a Sim. ser difícil que Él nos vuelva a hablar. Se nós não o obedecemos, vai ser difícil dele voltar a falar. Es tan importante la obediencia A obediência é tão importante que hasta el Dios viviente la tuvo que aprender. que até o Deus vivo teve que aprender. ¿Y de qué manera la aprendió Jesús? E de que maneira Jesus aprendeu? Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Deus meu, se é possível, passa de mim esse cálice. Dios mío, si es posible, por favor, evita que yo sufra ese momento. Deus meu, se é possível, que eu não passe por esse momento, Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. mas que não seja a minha vontade, senão a sua. Jesús clamó, Jesus clamou. y clamó para no tener que beber ese vaso. E ele clamou para que ele não tivesse que beber esse cálice. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Mas qual foi a resposta de Deus? Sí, claro, hijo mío, no tienes que ir a la cruz. Sim, claro, meu filho, não vai para a cruz. Jesús oró. Jesus orou. ¿Ustedes creen que las oraciones de Jesús no tienen respuesta? Você acredita que as orações de Jesus não teriam resposta? ¿O sí serían respondidas? Ou sim seriam respondidas? Una cosa es tener una respuesta
Uma coisa é ter uma resposta y otra cosa es tener la respuesta que nosotros queremos. e outra coisa é ter a resposta que nós queremos. A veces nosotros creemos que como no tenemos lo que queremos, Dios no nos respondió. Às vezes nós acreditamos porque não temos aquilo que nós queremos, é porque Deus não respondeu. Dios le respondió a Jesús, Deus respondeu para Jesus. pero ¿cómo le respondió? Mas como foi a resposta? No. Não. Jesús dejó de ser el hijo del Padre porque le dijeron que no. Jesus deixou de ser o filho do pai porque o pai disse que não para ele? Jesús dijo, no, entonces yo me voy de acá, yo no voy por allá. Jesus disse, então eu vou sair No, daqui. yo no subo a esa cruz, Señor. Si tú no me no. respondes, si no me dices que sí, yo no voy por Se allá. você não me disser que sim, eu não vou por aí. No, yo no vuelvo a la iglesia si el Señor no me responde a esto que le estoy pidiendo como yo quiero. Eu não vou voltar para a igreja se você não responder como eu quero. ¿Será esa la obediencia que Dios quiere de nosotros? Será que essa é a obediência que Deus quer de nós? ¿O cuál es la obediencia que Dios quiere de nosotros? Ou qual é a obediência que Deus quer de nós? Así nos duela, así sea un no, seamos obedientes. Mesmo que nos doa, mesmo que seja um não, vamos ser obedientes. ¿Cómo fue que aprendió Jesús la obediencia? Como que Jesus aprendeu a obediência? Cuando le decían que no. Quando diziam para ele que não. Es muy fácil ser obediente cuando nos complacen. É muito fácil ser obediente quando a resposta é aquilo que a gente espera. Ay, yo quiero comerme ese helado. Sí, vamos. Eu quero comer naquele lugar. Vamos então, sim. Yo soy obediente y me como el helado. Eu sou obediente, vou lá e como. Es fácil. É fácil. Pero no tenemos dinero, o usted está enfermo, no puede comer eso. Ou não temos dinheiro e você está doente, não pode comer isso. No, Não, no vamos a comer eso. não vamos comer isso. Es cuando nos dicen que no, que aprendemos la obediencia. É quando dizem não pra gente é que aprendemos a obedecer. Es cuando tenemos que hacer lo que no nos gusta, cuando aprendemos obediencia. É quando temos que fazer aquilo que nós não gostamos que nós aprendemos a ser obedientes. Jesús aprendió obediencia en el huerto de Getsemaní. Jesus aprendeu a obediência no jardim do Getsemane. Cuando le dijeron que no, y él sin embargo siguió caminando a la cruz. Quando Deus disse para ele que não, e ele continuou caminhando para aquilo. Porque Jesús sabía, no sea mi voluntad, sino la tuya. Porque Jesus sabia, ele disse, não seja feita a minha vontade, senão a tua. Dios mío, yo deseo tanto esta bendición. Meu Deus, eu quero tanto essa bênção. Yo quiero ir a ese país o quiero comprar ese carro. Eu quero ir para esse país, eu quero comprar esse carro. Y cada vez que veo pasar uno igual por la calle me arde el corazón. Cada vez que passa um na rua, meu coração arde. Dios mío, por favor, dame ese carro. Deus meu, por favor, me dá esse carro. Nuevecito, brillante, oloroso. Nuevo, brillante, cheiroso. Novo, bonito, que brilha, cheiroso, tunado, todas essas coisas. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Mas que não seja a minha vontade, senão a tua. Dios, yo no quiero morir, decía Jesús. Jesus dizia, Deus, eu não quero morrer. Pero muriendo fue que aprendió la obediencia. Mas morrendo foi a forma dele aprender a obediência. ¿Cuántos estamos dispuestos nosotros aquí a morir? Quantos de nós estamos dispostos a morrer? ¿Cuánto de nuestra vida estamos dispuestos a entregar? Quanto da nossa vida nós estamos dispostos a entregar? ¿Cuánto estamos dispuestos a dar por el Señor, ¿Cuánto? por otros? Quanto nós estamos dispostos a dar de nós para o Senhor e para os outros? ¿Cuántos quieren obedecer la voz de Dios, aunque sea un no? Quantos querem obedecer a voz de Deus, mesmo que Deus fale não? O aunque le diga, vaya a ese lugar que usted no quiere ir. Ou quando Deus fale, vá para aquele lugar que você não quer ir. O hable con esa persona que usted no quiere volver a ver. Ou vá e fale com essa pessoa que você não quer voltar a ver essa pessoa. Eso es morir también. Isso é morrer também. ¿Es placentero? No es placentero. Não é prazeroso. Porque la muerte no es placentera. Porque a morte não é prazerosa. Pero es obediencia para Dios. Mas para Deus é obediência.
¿Qué hubiera ocurrido si Jesús no obedece y no va a la cruz? O que ia acontecer se Jesus não obedecesse e não fosse para a cruz? No estaríamos aquí. Não estaríamos aqui. El Espíritu no estaría aquí. O Espírito Santo não estaria aqui. El diablo habría ganado. O diabo teria ganho. Pero Jesús fue obediente. Mas Jesus foi obediente. Y por su obediencia, E pela sua obediência, ahora nosotros tenemos entrada al reino celestial. agora nós temos entrada no reino Y celestial. por su obediencia, ahora el reino está con nosotros. Por sua obediência, o reino agora está conosco. Y por su obediencia, ahora el Espíritu entra a nuestros E corazones. por sua obediência, agora o Espírito Santo pode entrar nos nossos Y por su corações. obediencia, ahora podemos llamar al Dios celestial Abba Padre. E agora, pela obediência de Jesus, agora nós podemos chamar ao Deus celestial de Abba Pai. Abba Pai, mi papito santo. Abba Pai, meu paizinho santo. Dios mío, gracias. Deus meu, obrigado. Jesús, gracias. Jesus, obrigado. Si tú no vas a la cruz, no estamos aquí. Se você não fosse para a cruz, não estaríamos aqui. Si tú no aprendes obediencia, estaríamos muertos. Se você não aprendesse a obediência, nós estaríamos mortos. Pero gracias que Jesús fue obediente. Obrigado, Jesus, porque você foi obediente. Ahora imaginen, si Jesús fue obediente, murió y se levantó, ¿qué obtendremos nosotros? Agora imagine você, se Jesus que foi obediente, ele morreu, mas ele ressuscitou. Imagine o que vai acontecer conosco. Amén. Para tener esa intimidad con el Espíritu, es necesaria la obediencia. Para ter essa intimidade com o Espírito Santo, é preciso ter obediência. Así nuestro camino sea camino de muerte, Mesmo que o nosso caminho seja um caminho que leve para a morte. porque nuestra muerte es una muerte diaria. Porque a nossa morte é uma morte que morremos diariamente. Todos los días tenemos que llevar nuestra cruz. Todos os dias nós temos que carregar a nossa cruz. Y sería imposible llevar esa cruz si el Espíritu no estuviera con nosotros. E é impossível levar a nossa cruz se o Espírito Santo não estiver com a gente. Amén. Vamos a 1 de Pedro 1:22. Vamos para 1 Pedro 1:22. Primeira Pedro 1:22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. E diz: considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade. ¿Cómo purificamos nuestra vida? Como nós purificamos a nossa vida? ¿Cómo purificamos nuestra alma y nuestro espíritu? Como purificamos nossa alma e nosso espírito? ¿Qué herramienta utiliza Dios para hacernos vasos santos y útiles para Él? Que ferramenta Deus usa para nos fazer de vasos santos e úteis para Ele? La obediencia. A obediência. ¿Usted quiere ser un vaso útil, utilizado por el Señor? Se você quer ser um vaso útil que é utilizado pelo Senhor, Si usted quiere ser santificado, quiere ser uno de los santos del Señor, se você quer ser santificado e se tornar um dos santos do Senhor, sea obediente. seja obediente. La obediencia es la que nos purifica. É a obediência que nos purifica. No los ritos que el hombre se ha inventado en la historia. Não os rituais que os homens inventaram na história. La obediencia. É a obediência. La obediencia es la que nos lleva a la santidad. É a obediência que nos leva para a santidade. Amén. Por último, el temor de Dios. E por último, o temor de Deus. Vamos a Éxodo 20:20. Vamos para Êxodo 20:20. Entonces, recordando, para tener comunión con el Espíritu, Então, recordando, para ter comunhão com o Espírito Santo, necesitamos amistad, precisamos ter amizade, necesitamos intimidad, precisamos ter intimidade, necesitamos obediencia precisamos ter obediência y necesitamos temor de Dios. e precisamos ter temor de Deus. El temor de Dios. O temor de Deus. Dice Éxodo 20:20. Diz Êxodo 20:20. Y Moisés
respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. E Moisés encorajou o povo dizendo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. Parece contradictorio, Parece algo contraditório, porque le está diciendo: no tengan miedo para que tengan el miedo de Dios. porque está dizendo: não tenha medo para você poder ter medo de Deus. Si eso lo lee un filósofo, se va a volver loco. Se falar isso para um filósofo, ele pode ficar louco. ¿Cómo así que para tener temor tengo que perder el temor? Como assim que para ter o temor, eu tenho que perder o temor? No temáis. El contexto habla de no tengan miedo de acercarse a Dios. Não temais, o contexto diz de não ter medo de se aproximar de Deus. En ese tiempo Moisés le estaba hablando al pueblo de Israel diciéndole: no tengan miedo de acercarse a esa presencia de Dios. Nesse tempo, Moisés estava dizendo para o povo de Deus: não tenham medo de se aproximar da presença de Deus. El pueblo vio el monte santo y veía los truenos y los relámpagos. E o povo via o Monte Santo e os trovões e os relâmpagos. Y tuvo miedo de acercarse a Dios. E eles tiveram medo de se aproximar de Deus. Cuando Dios habla de no tengan miedo, es no tengan miedo de venir a mí. Quando Deus fala não tenha medo, não tenha medo de ir até mim, até Deus. Tengan miedo de apartarse de mí. Tenham medo de se afastar de mim. Ese es el verdadero temor de Dios. Esse é o verdadeiro temor de Deus. Tener miedo de estar lejos de Dios. Ter medo de estar longe de Deus. Tener miedo de estar lejos de su presencia. Ter medo de estar longe da presença dele. No le tengan miedo a la presencia de Dios. Não ter medo da presença de Deus. No espere que los pastores o los líderes se acerquen por usted a Dios. Não espere que os pastores e os líderes se aproximem de Deus por você. Acérquese usted mismo sin temor a Dios. Não que você sem temor se aproxime de Deus. Las palabras más tristes de la Biblia para mí As palavras mais tristes da Bíblia para mim fue cuando Jesús en la cruz decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? foi quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ese era el miedo de Jesús. Esse era o medo de Jesus. Jesús no tenía miedo de la muerte como tal, Jesus não tinha medo da morte em si. porque él sabía que iba a levantarse 3 días después. Ele já sabia que 3 dias depois ele ia se levantar. Y ese era el plan desde el comienzo de los tiempos, que Jesús venía, moría y se levantaba. E esse era o plano desde o começo dos tempos, que Jesus viria, morria e se levantava. El miedo de Jesús no era morir. O medo de Jesus não era morrer. El miedo de Jesús era quedar apartado de su papá. O medo de Jesus era estar longe do seu papai. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Deus meu, por que você me abandonou? Ahí no dice: Dios mío, ¿por qué me voy a morir? Não, ali não diz: Deus meu, por que eu vou morrer? Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Deus meu, por que você me abandonou? ¿Por qué estoy lejos? ¿Por qué ya no lo veo, ya no lo escucho? Por que estou longe, eu já não o vejo mais e já não o ouço? Ese era el miedo y el dolor de Jesús. Esse era o medo e a dor de Jesus. Le dolió tanto que aunque fueran solo 3 días, sufrió por ese apartarse. E doeu tanto que era somente por 3 dias, mas Jesus sofreu por estar longe de Deus. Cuando usted ve que una persona que usted ama se va a hacer un viaje y va a estar unos días por fuera, usted incluso siente ese dolor. Você, quando uma pessoa que você gosta, ela vai viajar uns dias longe de você, você não sente essa dor? Isso. Imagínese lo que sentía Jesús, Imagine o que Jesus sentiu. estando con Dios desde la eternidad. Estando com Deus desde a eternidade. Iba a vivir algo que jamás había vivido. E ele ia viver algo que jamais ele tinha experimentado. Alejarse de Dios. Afastar-se de Deus. Y tuvo miedo y tuvo dolor. E teve medo e teve dor. Y por eso clamó y por eso suplicó. E por isso clamou e por isso Jesus suplicou. Cuando le decía al Padre: aparta de mí esta copa, Quando Jesus disse: Pai, afasta de mim esse cálice. él no estaba hablando de simplemente morir en la cruz. Ele não estava simplesmente falando simplesmente de morrer na cruz. Cuando en Apocalipsis leemos acerca de las copas, Quando em Apocalipse nós lemos acerca dos cálices, estaba hablando las copas de ira, está falando dos cálices de ira,
del odio de Dios sobre las personas, Do del ódio. castigo de Dios. do ódio e do castigo de Deus sobre as pessoas. En ese momento Jesucristo recibió todo el castigo y todo el desprecio de Dios Padre. Nesse momento, Jesus recebeu todo o castigo e todo o desprezo de Deus Pai. Y eso fue un dolor profundo para él. Isso foi uma dor profunda. Y ese era el miedo que el Señor Jesús tenía en ese momento. E esse era o medo que o Senhor Jesus tinha nesse momento. Pero hasta eso Jesús tuvo que pagar para que nosotros no lo vivamos. Mas até isso, Jesus teve que pagar para que nós não vivamos isso. Entonces no tenga miedo de acercarse a su papá. Então não tenha medo de se aproximar do seu papai. Tenga miedo de estar lejos de él. Tenha medo de estar longe dele. Tenga miedo de estar lejos de él. Tenha medo de estar longe dele. Ese es el temor de Dios. Esse é o temor de Deus. El miedo de hacer cosas que lo desagraden. Medo de fazer coisas que o desagradem. Miedo de ensuciar su santidad. Medo de sujar a sua santidade. De no ser digno de estar delante de él. Medo de não ser digno de estar diante dele. De no volver a escuchar su voz. De não voltar a ouvir a voz dele. Ese es el miedo que usted debe tener. Esse é o medo que nós devemos ter. Es el temor de Dios. Esse é o temor de Deus. No temor a Dios, eso es diferente. Não temor a Deus, isso é uma coisa diferente. Temor de Dios. Temor de Deus. Temor de Dios. Temor de Deus. Ya ganamos en amistad. Já ganhamos amizade. Ya ganamos una intimidad. Já ganhamos intimidade. Ya estamos obedeciendo. Já estamos obedecendo. Ahora, no nos apartemos de Dios. Agora não nos afastemos de Deus. No nos alejemos de Dios. Não nos afastemos de Deus. No nos alejemos de Dios. Não fiquemos longe de Deus. Vamos a Salmo 19:9. Vamos para Salmos 19:9. Dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Diz: o temor do Senhor é puro e permanece eternamente. El temor de Dios permanece para siempre. O temor do Senhor, de Deus, permanece para sempre. Los que no guardan el temor de Dios Aqueles que não guardam o temor de Deus no van a permanecer para siempre. não vão permanecer para sempre. Adán y Eva no guardaron el temor de Dios en el Edén Adão e Eva não guardaram o temor de Deus no Éden. y no pudieron permanecer para siempre en el Edén. E eles não puderam permanecer para sempre no jardim do Éden. Con el dolor de Dios, Él tuvo que expulsarlos del Com paraíso. dor, Deus teve que expulsá-los do jardim. El líder de alabanza y de adoración en los cielos, O líder de louvor e adoração dos céus. aquel que conocía las profundidades del Dios viviente, Aquele que conhecia as profundidades do Deus vivo. aquel que protegía los tesoros más íntimos de Dios, Aquele que protegia os tesouros mais íntimos de Deus. no tuvo ese temor de Dios. Não teve esse temor de Deus. Satanás no guardó el temor de Dios. Satanás não guardou o temor de Deus. No pudo permanecer para siempre en la presencia de Dios. Ele não pôde permanecer para sempre na presença de Deus. Y fue expulsado de esa presencia de E Dios. foi expulso da presença de Deus. Si no guardamos el temor de Dios, Se nós não guardarmos o temor de Deus, no vamos a permanecer en su presencia. nós não vamos conseguir permanecer na presença dele. Si somos descuidados en nuestra relación con Dios, Se nós descuidamos do nosso relacionamento com Deus, si no guardamos nuestra santidad, se não guardamos a nossa santidade, si no buscamos tener esa comunión con el Espíritu, se não buscamos ter essa comunhão com o Espírito Santo, no se puede asegurar que vayamos a permanecer con Él. nós não podemos ter seguro que nós vamos permanecer com ele. Algunos hablan de que la salvación no se pierde, Alguns falam que a salvação não se perde. pero ¿será que después de leer esto usted quiere correr ese riesgo? Agora, será que depois de ler isso você quer correr esse risco? ¿Estará usted dispuesto a correr ese riesgo? Você está disposto a correr esse risco? No, la salvación no se pierde. A salvação não se perde. Va a correr el riesgo. Você vai correr esse risco? ¿Quiere correr ese riesgo? Você quer correr esse risco? Guarde el temor de Dios. Guarde o temor de Deus. Guarde el temor de Dios. Guarde o temor de Deus. Guarde su relación con el Espíritu. Guarde seu relacionamento Busque com o la Espírito comunión con Santo. el Espíritu. Busque a comunhão com o Espírito Santo. Busque la amistad, la obediencia, el temor de Dios. Busque a amizade, a obediência, o temor de Deus. La intimidad con su Señor. A intimidade com o seu Senhor.
Pongámonos de pie, por favor. Vamos nos colocar em pé, por favor. Vamos a orar, vamos a suplicar. Vamos orar e vamos pedir a Que Ele. sea el mismo Espíritu el que se desate aquí. Que sea el Espíritu quien se desate E aquí. que o Espírito mesmo, Ele se libere neste lugar. Por favor, el grupo de alabanza nos Por favor, ayuda. Pessoal da adoração, ajuda nós. No pierda este momento. Não perca este momento. El Espíritu Santo está aquí desde el comienzo. O Espírito Santo está aqui desde o Y les começo. está hablando a cada uno. E Ele está falando com cada um. Y no necesariamente con mis palabras. E não é necessariamente com as minhas palavras. A cada uno le habla individualmente. A cada um Ele fala de uma maneira individual. Cada uno es una eternidad con Él. Cada um tem a sua eternidade com Ele. Entonces cada uno tiene su porción de Él. Cada um tem a sua porção dele. Cada uno es sacerdote. Cada um é um sacerdote. Cada uno tiene la entrada al reino celestial. Cada um tem a sua entrada no reino Y cada uno celestial. necesita esa relación con el Señor E viviente. cada um precisa ter o seu relacionamento com o Deus vivo. Empiece a clamar allí donde está. Comece a clamar aí onde você está. El Espíritu no está limitado. O Espírito Santo não está limitado. Y Él actúa como Él quiere. Ele faz como Ele quer. ¿Usted es obediente ahora? Agora você é obediente? Aquello que el Señor le está diciendo, hágalo. Aquilo que o Senhor lhe falar, faça. Aquello que le está diciendo en este momento, hágalo. Aquilo que o Espírito Santo está te dizendo nesse momento, faça. David hasta danzaba desnudo. Davi até dançava sem roupa. No queremos que haga eso ahora. Não queremos que você faça isso agora. Pero usted debe entender lo que el Espíritu le está diciendo en este momento. Mas você tem que entender o que o Espírito Santo está dizendo Amém. para você nesse momento. Amém? Sea libre. Você é livre. Muévase como quiera. Mova-se Adórelo como como quiera. você quer. Adore-o como você quer. Adórelo como a Él le gusta que lo adoren. Adore-o como Ele gosta que você o adore. Si Dios le pone en su corazón cantar, cante. Si le pone gritar, grite. Se Deus põe no seu coração de cantar, cante. Se Deus põe no seu coração de gritar, grite. Si le dice que salte, salte. Si le dice que se tire al piso, láncese. Se Ele diz para você saltar, pule. Se Ele diz para você se jogar no chão, se jogue. Comience siendo obediente en las cosas pequeñas. Comece sendo obediente nessas coisas El pequenas. que es obediente en lo pequeño Quem é obediente no pequeno, no pouco, es puesto en cosas mucho más é grandes. colocado em coisas muito maiores. Empiece ahora con los pequeños detalles. Comece agora com esses pequenos detalhes. Empiece ahora con las cosas pequeñas que tiene. Comece agora com as coisas pequenas que tem. Y poco a poco Dios le va a dar dando más. E pouco a pouco Deus vai te dando mais. Poco a poco Dios va a ir aumentando E más. pouco a pouco Deus vai aumentando mais. La relación se construye poco a poco. A relação é construída pouco a pouco. Poco a poco. Pouco a pouco. Pero no se aleje de Él. Mas não se afaste dele. No lo pierda a Él. Não perda ele de vista. No deje ir este momento. Não deixe passar este momento. No piense que esto es solo algo de un domingo por la noche. Não pense que isso é só algo de domingo à noite. Es algo que usted tiene que vivir constantemente. É algo que temos que ter constantemente. Todos los días de la semana. Todos os dias da semana. Orad sin cesar. Orai sem cessar. Hablen con el Señor. Fale com o Senhor. Comuníquense, escúchenlo, obedezcan. Comunique-se com Ele, escute a Ele, ouça a Ele, obedeça a Ele. Aquellos dones que Dios le ha dado, actívelos ahora. Aqueles dons que Deus já te deu, ative eles novamente agora. Si hablan lenguas, hablen lenguas. Se fala em línguas, fale em línguas. Si interpreta lenguas, interprete lenguas. Se interpreta línguas, interprete línguas. Si Dios le está diciendo que hay alguien enfermo, vaya y ore por esa persona. Se Deus te diz para sair do seu lugar e orar com uma pessoa, vai e ore com essa pessoa. No se guarde lo que Dios le da. Não se guarda aquilo que Deus nos dá. No guarde su tesoro. Não guarde o seu tesouro. Comparta su tesoro. Compartilhe o seu tesouro. Comparta lo que tiene, lo que Dios le dio. Comparta o que você tem, o que Deus te deu. Si es solo un talento, comparta ese talento. Mesmo que seja só um talento, compartilhe esse talento. No se lo guarde, compártalo. Não guarde ele, compartilhe. Actívelo ahora en el nombre de Jesús. Ative agora em nome de Jesus. Em nome de Espíritu Jesus. Santo, ven, desata tu río en esta Espírito casa, Santo, Señor. vem, libera o teu rio. Ven, Señor. Llévanos, llévanos, Señor. Enche-nos, Senhor. Muévete y tócanos, Espíritu amado. Muévete, Señor, muévete.
muévete. É momento de você se entregar totalmente. Se você quer algo novo de Deus na sua vida, faça algo novo para Deus. Se você quer algo diferente de Deus, faça algo diferente para Deus nesse momento. Haja de maneira diferente, não seja mais o mesmo. Faça algo novo para Deus. Se entregue a Ele. Se você quer algo novo de Deus, faça algo diferente para Ele nessa noite. Faça algo diferente. Eu não sei, é você com Deus, mas faça algo diferente. Deixa a religiosidade de lado. Deixe tudo aquilo que você já pensou e já fez. Faça algo de novo para Deus. Se entregue totalmente. Faça algo diferente. Deus se agrada disso. Eu não sei o que fazer. Faça o que você nunca fez. Seja sentar no chão e brincar com Deus de jockey pô. Seja sentar no chão e brincar de para ímpar com Deus. Seja rolar no chão, seja pular. Faça algo diferente para Deus. Se entregue totalmente a Ele. Ele quer vir até você de uma maneira diferente. Vá até Ele de uma maneira diferente.